Nascimento, que mora em Malhador, no estado do Sergipe. Padre, eu peço uma direção, pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha, a Jaqueline. Ela foi assassinada com muita crueldade. O motivo do assassinato foi inveja. Foi assassinada por uma mulher que atualmente está presa e que até já será julgada. Mas eu não consigo perdoar, Padre. O que faço? É como se minha alma vivesse chorando. Apesar do padre da minha paróquia me dar um suporte na fé, eu me sinto ainda muito vazia. Luciana, perder alguém é sempre muito difícil, né? O processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora, é sempre difícil. Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa, que já está doente há muito tempo, quando morre é natural que a gente sofra. Perder é muito doloroso. E perder de maneira trágica é ainda mais doloroso. Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora. Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo e vítima das enfermidades que são próprias da vida, do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu, que perdeu a saúde e que vai fenecer como tudo que é realidade criada. Outra coisa é você ver uma pessoa de bem com a vida, com saúde, ser assassinada brutalmente por alguém. Então você tem um processo de perda para organizar e ainda tem uma situação muito dolorosa que é ter que carregar dentro de você, né, o tempo todo. É como se você estivesse trazendo no coração um fardo, que é, meu Deus, minha sobrinha poderia estar aqui e não está, porque alguém retirou. Isso chama-se ódio, né? Não tem outro nome. O fardo que a gente leva, que você tem que organizar o luto e ainda tem que organizar o ódio despertado pelo acontecimento. Então você sofre duplamente. Porque é impressionante, minha gente, como o ódio é essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar. Não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. O processo de perdoar aqui, ele é absolutamente necessário para que o luto seja organizado. Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios de que já está no caminho certo. Acredita na possibilidade do perdão, que você mesmo diz. Eu preciso perdoar. Já está dizendo buscar um suporte de fé com o padre da sua paróquia. E agora vamos esperar para que o próprio tempo lhe encaminhe para essa reconciliação com a vida. É muito nobre, né? Saber perdoar. É muito nobre a gente ver alguém que teve uma facilidade grande, como em muitos casos a gente vê o pai se reencontrando com o assassino da filha e sendo capaz de olhar para ele com misericórdia. É bonito a gente ver, mas na hora que você precisa viver é outra história. Então não cabe nenhum julgamento neste momento. O que a gente precisa é permitir, primeiro, ter essa consciência já é importante demais, Luciana, que não é certo o que você sente, né? Porque às vezes a pessoa está no ódio, alimenta aquele ódio o tempo todo e não consegue identificá-lo como algo que está errado. Porque olha para aquilo que perdeu, olha para a tragicidade do acontecimento e se justifica no ódio que sente. E o ódio justificado, ele acaba encontrando ainda mais raízes para crescer dentro de nós. Porque se você encontra alguém que olha para aquilo que você está odiando e fala, mas meu Deus, você não tem motivo para odiar. Só que neste caso é natural que a gente encontre muita gente que dê razão ao nosso ódio.
Ah, eu no seu lugar odiaria também, porque tirou a vida da sua sobrinha. A gente sabe que tudo isso, né, todos esses motivos, eles cabem dentro de um raciocínio lógico. Alguém retirou quem eu amo, alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo, e eu encontro motivos racionais para esse ódio. Os outros até me dão razão por aquilo que eu estou odiando. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia e se a gente tem e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, que ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós que vão dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora, a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão, nossa, eu quase morri de ódio hoje, quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente, isso não é uma metáfora, não. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, como eu falava no início aqui do programa, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar. Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. É como parar de fumar. O cigarro joga para dentro do organismo não sei quantos milhões de toxinas, de substâncias tóxicas, altamente cancerígenas, maléficas à vida humana. E a pessoa, por que está viciada? O que é o vício? A incapacidade, né? O vício, quando o nosso cérebro está acostumado com aquela substância química, nós perdemos a nossa capacidade de decidir. Então a gente olha para o cigarro tem esse tamanho. A gente não consegue dizer não àquele cigarro, porque existe no meu cérebro uma dependência química daquele bendito cigarro. Uma coisinha pequenininha que me domina. O ódio é a mesma coisa. O ódio também acaba provocando dentro de nós uma reação química com a qual nós nos acostumamos. E o resultado disso tudo é altamente nocivo para nós. É por isso que o perdão, ele quebra o poder da dominação. Da mesma maneira como uma pessoa que para de fumar, ela volta a assumir a liberdade diante do cigarro e dizer: eu não vou fumar você, porque eu sei que você me faz mal. O álcool é a mesma coisa. É engraçado, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, com os alcoólatras, por exemplo, porque são os vícios socializados que causam maior essa dificuldade, que causam maior dificuldade no reconhecimento da dependência dela. Porque você bebe socialmente, você usa essas expressões, você vai a uma festa, você bebe, você está com seus amigos, você bebe, você tem uma alegria, você quer comemorar aquilo, você vai beber, se você tem uma tristeza, você também quer beber porque está triste. Então, tem 1000 motivos para você se esconder do vício. As pessoas que trabalham com pessoas viciadas dizem que a grande dificuldade é que os viciados assumam o que são. Porque é o primeiro passo para a libertação. Você ter coragem de dizer que você perdeu a sua capacidade de decidir. O ódio faz a mesma coisa conosco. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente?
Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais. É mentira. Lá no fundo, no fundo, no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar, que vai incapacitar. Luciana, você tem diante de você um grande desafio. Primeiro, olhar para a morte da sua sobrinha, organizar esse acontecimento dentro de você como algo que você não pode mais modificar, ter uma relação com a sua sobrinha agora diferente, né? O amor que você sente por ela, a vida que ela não pode mais viver, você de repente trazer dentro de você essa responsabilidade de ressuscitar a sua sobrinha. Muita gente consegue organizar o luto assim, ressuscitando aquela pessoa. É aquela família que perdeu um filho assassinado no trânsito, por exemplo, e que depois vai lutar, estabelecer campanhas para poder punir os que dirigem embriagados. São movimentos de ressurreição. Eu não quero que o seu filho morra do mesmo jeito que o meu filho morreu. Então eu vou lutar para que aquele que bebe e que comete um acidente por causa da embriaguez, que ele seja severamente punido, que ele não fique mais impune. Que esse país é uma vergonha, minha gente. São muitos assassinos livres, andando, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido, porque um dia estavam embriagados, pegaram seus carros e mataram outros que estavam ali, vivendo corretamente, buscando um filho na escola, ou voltando para casa depois de uma reunião, depois de um dia de trabalho. E o assassino fica livre. Então tem muita gente que ressuscita os seus filhos assim. Eu vou buscar uma forma agora de evitar que outras pessoas morram como meu filho morreu. A Sociedade Viva Cazuza é uma reação de uma mãe que agora luta para que crianças não sejam contaminadas com o vírus da AIDS. É a reação de uma mulher, a Lucinha Araújo, que agora vai lutar para que aquelas crianças que estão infectadas pelo vírus da AIDS tenham um direito à vida, ou que tenham a possibilidade de viver e de não morrerem por causa da AIDS como morreu seu filho. Então a reação que você precisa ter agora, Luciana, é ressuscitar a sua sobrinha a partir dos seus sentimentos positivos, do amor que você tem por ela, né? E de fazer por ela alguma coisa que realmente faça valer a vida que ela viveu e ao mesmo tempo dar um significado para essa morte tão trágica que interrompeu a vida que ela poderia estar vivendo. E o ódio, minha filha, é pedir a Deus que retire de você esse peso, né? É você rezar para que o seu coração volte a ser ocupado pelo amor. Eu acredito muito, Luciana, que quando nós damos passo na direção do bem, um trabalho voluntário ajuda muito pessoas que perderam pessoas queridas. Um trabalho voluntário que lhe coloque em contato com crianças necessitadas, com velhos necessitados, né? Tantos idosos hoje no Brasil, esquecidos nos asilos. Uma visita que a gente faz a essas pessoas enche o nosso coração de sentido. O que a gente não pode fazer é que, muitas vezes por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimesmamento, né, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. O ódio é tão nocivo para nós
e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? A Luciana tem um motivo grave. A gente olha para essa história com muito respeito. E nós que não temos esses motivos graves e que tantas vezes tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Muito obrigado, Luciana. Que Deus te abençoe muito na sua luta, que você não desista, viu? Seu processo, ele é doído, ele é assim, muito difícil. A gente sabe que é muito doloroso perder alguém e é ainda pior perder alguém assim de maneira trágica, injusta, né? Como você perdeu a sua sobrinha. Que Deus cuide do seu coração e que você possa logo, logo estar bem, superando dia a dia as dificuldades que esse acontecimento trouxe para a sua vida. Qual a importância da intercessão dos santos? Por que não fazer o pedido diretamente para Jesus? Você pode fazer o pedido direto para Jesus, sim, não tem nenhum problema. A intercessão dos santos é apenas mais um jeito de rezar. Todos nós temos o direito de ter uma devoção pessoal. E isso é muito interessante, gente, porque a igreja faz isso para nos aproximar, para nos revelar que é na humanidade que Deus age. Quando você tem ali, por exemplo, você admira, você olha para a vida de Santo Antônio, por exemplo, você olha para a vida de São Francisco de Assis e descobre nestes homens um pouco de você. A comunhão dos santos é isso. É abrir uma vitrine, né, onde ali estão pessoas como nós que conseguiram fazer da sua experiência de vida uma experiência de santidade. Elevar uma virtude, né? A santidade é isso. É você pegar uma virtude e potencializá-la, muitas vezes, e fazer com que ela cresça tanto dentro de você, que ela cresça tanto, que ela acaba se tornando a sua marca, a sua característica. Por exemplo, São Francisco, o amor aos pobres. Ele viveu a simplicidade com tanto empenho, ele se aproximou dos miseráveis com tanto amor, com tanta misericórdia, que isso santificou. Então aí eu olho para São Francisco de Assis, identifico que ele era um homem muito rico, conheço a história dele, sei que ele tinha muitos bens, que ele tinha muitas possibilidades, que ele era um homem muito inteligente, e vejo ele fazer esse processo de aproximar-se da simplicidade e na simplicidade descobrir o sentido para a vida. Então muita gente que tem uma humanidade semelhante à de Francisco de Assis vai acreditar que a santidade para ela também é possível. Porque se ele conseguiu e eu sou parecido com ele, por que eu não posso conseguir também? Então a comunhão dos santos é uma aproximação que nós temos de pessoas que viveram os mesmos desafios que nós. E que, vivendo os desafios que lhes eram próprios, conseguiram alcançar a virtude que o santificou. Ah, mas eu tenho Jesus como meu exemplo. Tudo bem. Jesus é a nossa referência o tempo todo. Tanto é que nós só prestamos atenção em Francisco porque Francisco imitou Jesus. Eu não gosto da palavra imitou. Incorporou, poderemos dizer. Ele vivenciou tanto, ele foi tão cristão, ele foi tão parecido com Jesus, mas por ser humano, por ser limitado, em qual virtude ele pareceu muito com Jesus? Na simplicidade. E aí você tem então a possibilidade de participar deste mesmo mistério. De ser como Francisco,
de olhar para Jesus e de radicalizar essa virtude, a simplicidade, na sua vida, para que você também possa encontrar nessa simplicidade o caminho da sua santidade. Voltamos ao início do programa. Francisco descobriu nele uma possibilidade. Dentro dele ali, apesar de morar com tanto luxo, com tanta pompa, uma família de comerciantes em Assis, cheia de bens, cheia de possibilidades, ele podendo estudar, ele podendo viajar pelo mundo, ele descobre um caminho que vai levá-lo aonde? Ao coração de Jesus. E ao conhecer o coração de Jesus, com ele se encanta tanto que quer ser parecido. Aí eu estou aqui, vivendo neste momento da minha vida, olho para Francisco de Assis, me identifico com ele e automaticamente sou levado ao coração de Jesus também por ele. Isso é a comunhão dos santos. Eu não paro em Francisco. Francisco é apenas um irmão que conseguiu um pouco mais do que eu consigo. E da mesma maneira como um irmão motiva o outro, né? Quando eu olho para as pessoas que eu admiro, imagina as pessoas fazem isso até com pessoas da televisão. Não podemos fazer com os santos? Que hipocrisia é essa? Você admira o seu pastor? Você gostaria de ser como seu pastor? Isso é a comunhão dos santos. O difícil, o duro é quando você se nivela por baixo, né? Você pega uma pessoa lá que não inspira absolutamente nada de bom e quer ser como ela. Não. A comunhão dos santos é você descobrir no outro uma virtude evangélica, bem vivida, bem experimentada, a partir de uma humanidade que foi cuidada, os obstáculos devidamente retirados na hora certa, e então você se motiva a ser como ela. E sendo como ela, você está muito próxima do que foi Jesus. É assim que nós vivemos a comunhão dos santos. Quando nós admiramos e trazemos o exemplo dele ou dela para a nossa vida. Não é simples? Não tem complicação nenhuma, não. Então, somos cristãos, Jesus realiza na minha vida, é dele que nasce toda a minha experiência cristã nasce de Jesus, mas ela passa também por aqueles que conseguiram um pouco mais do que eu já consegui na vida. Pois é, retirando um obstáculo por dia, a gente vai avançando nesse caminho, que é diferente, mas que somos todos iguais nele. O meu caminho pode ser diferente do seu, mas as nossas metas são as mesmas. Nós queremos avançar. Então eu hoje tenho obstáculos diferentes dos seus, não é nenhum problema. A estrada é a mesma. E é por isso que eu acredito muito que as pessoas de bem, elas sempre se encontram num determinado momento da estrada, mesmo vivendo religiões diferentes. Quem persegue a bondade, quem persegue a verdade, em algum momento dessa estrada, vai encontrar. Estamos todos no mesmo caminho, desejosos de fazer com que esses obstáculos sejam para nós apenas um instrumental que nos faça avançar. Para isso a gente vive. Para se fortalecer nessa luta e fortalecer aquele que está ao nosso lado. Para isso somos amigos, para isso somos irmãos, para isso vivemos a comunhão dos santos. Para que ninguém se sinta sozinho nesta luta. Para que você não fique aí desesperado com seus obstáculos, viu? Não, tem muita gente com tantos obstáculos ou até muito mais que você. Muitos santos, muita gente boa, muita gente que hoje é venerada, admirada, tinha obstáculos piores que os seus. Então, nada de desanimar. É fé em Deus, um pouco de esforço diariamente, e o caminho da nossa salvação estará sendo feito, sendo trilhado. Que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção, e que Ele possa nos fortalecer na coragem para vencer diariamente
tudo aquilo que precisa ser vencido. Esperar dele o que só ele pode fazer e realizar aquilo que só nós podemos fazer. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.